Shalom, shalom. Bom dia. Deus abençoe. Shalom, bom dia. Vamos? Vamos. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te Aleluia. bendizemos, te agradecemos. O Senhor é bom. Teu favor e a tua misericórdia eles duram para sempre. Nós queremos estar aqui com o nosso coração voltado para ti, para a tua obra em nós. E a obra é da tua palavra, Pai. Quando a tua palavra vem, Senhor, ela conserta nossas vidas, ela restaura a nossa alma, Senhor, e estamos aqui para isso, Pai, para termos a nossa alma restaurada. Por isso, envia a tua palavra, nos livra daquilo que nos é mortal. Guarda-nos de todo mal, Senhor, de todo intento das trevas, da nossa casa, nossa família, nossos filhos, nossos bens, ó Rei da Glória, e tudo aquilo que é também daqueles que estão ouvindo, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu sangue nos cubra cabalmente, Pai, em nome de Jesus, que estejamos pacificados na força e no poder do teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Hoje, amados, nós falamos um pouquinho a respeito de Benoni, não é? Ontem demos umas faladas aqui, mas hoje queremos gastar um pouco mais de tempo com esse Benoni, não é? Nós falamos ontem a respeito de Jabes, eu creio que foi uma palavra bem pontual, não é? E a necessidade de nós nos posicionarmos para romper aquilo que foi, ou seria o destino profético que alguém imputou sobre nós, uma figura ali de mãe, né, uma figura de autoridade, não de paternidade, mas de autoridade, colocou um ele entristece, não é? E Jabes ali se manifestou e se tornou mais ilustre que todos os outros irmãos ali, porque ele tomou um posicionamento. E isso está disponível para nós. É só nós olharmos para o nosso Deus, confiarmos nele e fazermos a nossa oração ali como Jabes o fez e teve o seu destino mudado, porque a palavra de Deus diz: e ele e o Senhor ouviu-lhe a oração e mudou o cativeiro dele. Agora, nós temos aqui a sobreposição pela iniquidade de outros dentro de nós. O que quer dizer isso, amados? Quer dizer que aquela pessoa traz uma marca em nós, traz algo nas nossas vidas, só que é maligno. E nós, às vezes, não tomamos posicionamento para mudar isso. Então, como o caso dos Jabes, ele tomou posicionamento. Aqui nós vamos falar de Benoni. Esse menino, o Benoni, ele não teria condições de mudar o destino dele até que ele fosse adulto. Por quê? Porque ele recebeu esse nome quando a mãe já estava falecendo. Na hora que ele estava nascendo, a mãe já estava lhe dando esse nome. Filho da minha dor, não é? E isso poderia ter marcado negativamente Benoni dentro daquilo que é a identidade que se dá no nome. Então, ali o pai intervém. Então, ali nós vemos Jacó, que Deus houvera trocado, transformado o nome dele um pouco antes de Benjamim nascer, não é? Aí Deus troca o nome novamente. Eu não sei se eu falei isso ontem, mas trocou o nome pertinho, né? Do nascimento ali de Benjamim, Deus troca o nome de Jacó para Israel. Então, ele pôde liberar na sua nova identidade, na sua nova investidura da parte dos céus, ele pôde liberar sobre o filho dele uma mudança de identidade. Então, nós agora vamos puxar para nós como o Jacó Israel. Nós temos recebido mudança da parte de Deus. Nós temos agora uma identidade que não é mais a identidade enganador. Então, Jacó seria um símbolo da salvação que Deus opera na humanidade. Mas hoje nós queremos falar dessa salvação de maneira individual, no sentido de que nós somos os transformadores de identidade daqueles que estão ao nosso redor. Nós somos os mudadores de atmosfera. Nós somos aqueles que carregamos a marca de Cristo e pela marca de Cristo que nós carregamos, nós podemos mudar o destino profético, a identidade de vidas que estão ao nosso redor, porque recebemos isso. Agora, precisamos entender que dentro dessa natureza, que é uma natureza que foi mudada, de uma natureza caída para uma natureza celestial, como foi o caso ali de Jacó e Israel, e Deus lhe mudou a natureza por duas vezes, uma para escapar da morte e outra, que é o destino profético, o salário do pecado é a morte. Então, ali em Jacó havia uma marca, olha, é para a morte. Mas a morte não pôde achar Jacó, porque ele já havia se tornado
em Israel. Então, é isso que nós precisamos no primeiro momento. No primeiro momento, a morte vem nos buscar, mas a nossa identidade humana foi mudada para uma identidade celestial, diante dos olhos do Senhor. As coisas acontecem, tomam um determinado vulto e Jacó vai se livrando de todas elas com a sabedoria de Deus, que é o que Deus tem nos dado. Nós temos saído de lugares de morte tremendos, porque o Senhor tem feito dessa maneira, ainda que a morte nos persiga, como diz o pastor Alexandre, é a vida que está nos perseguindo, e Deus vai dando livramento ali para Jacó, de várias circunstâncias. Só que chega um momento em que o último filho vai nascer. Então, o protagonista aqui dessa história verdadeiramente é Israel. Por quê? Porque ele consegue trazer uma transformação. Em Gênesis 35, é um capítulo que eu gosto muito da palavra de Deus, nós vemos uma transformação tremenda na vida de Jacó. Deus primeiro manda que ele junte, né? Ele precisava escapar de uma ameaça ali, né, do povo dele inteirinho ser dizimado, né, porquanto Simeão e Levi tinham se manifestado de maneira inconsequente para com o povo que havia naquele lugar. Jacó entendeu que o risco da família inteira morrer era muito grande, era iminente, ele orou ao Senhor e pediu para que Deus desse livramento, e verdadeiramente Deus deu livramento e tocou terror no povo, para que o povo fosse dispersado ali e não buscasse matar a família dele toda ali, aquele clã, aquela tribo inteira, né, aquele povo todo. E aí o que acontece? Ele vai passando ali, ele tem a perda de Débora, que era a ama de Rebeca, ele tem um encontro novamente com o Senhor, e depois leia Gênesis 35, é muito interessante. E aí Deus vem, permite ali o nascimento de Benoni, e Raquel morre. Só que nesse momento, Jacó já não era mais Jacó, no sentido de fugir da morte, agora ele era o Jacó, que Deus estava dando uma investidura de pai de destino, homem de governo. É aquele que iria reger as 12 tribos de Israel. Ali estava sendo formada uma nação. Então, amados, aquele que tem a investidura de formar nações não pode permitir que o destino profético das pessoas que nascem ao seu redor continue o mesmo. E aquele menino houvera sido marcado pela a confusão de Raquel. Nesse momento, esse homem chamado Israel, ele vai se levanta, não, Benoni não, filho da minha mão direita. Agora minha mão vai alcançar, ela vai ser uma mão que despedaça a presa, ele vai ter uma característica de lobo. Depois você vê as bênçãos que Deus deixou sobre Benjamim. Está em Deuteronômio 33 e Gênesis 49. Jacó e Moisés liberando bênçãos sobre a vida de Benjamim. Porque houve ali uma manifestação de um pai de destino que mudou a vida daquela criança, daquele bebê. Então, amados, o que eu quero trazer hoje, aqui, ó, o pai, mas o pai lhe chamou Benjamim, Gênesis 35, 18. Então, Deus, ele quer fazer das nossas vidas uma mudança, como foi o caso de Jabes, orando, tendo o nosso particular com Deus, e conforme nós vamos crescendo nessas mudanças de circunstâncias, de tristeza, como foi o caso de Jabes, o Senhor vai nos entregando mais domínio. Aí ele vai trazendo circunstâncias para nós, onde temos que exercer governo a favor de vidas que estão muito próximas. Às vezes nós conversamos com alguém, como nós fomos tocados pela voz de um pai de destino, como é a vida do nosso apóstolo Éder. Nós fomos tocados pela voz dele. Não, vocês não são isso, vocês são isso. Vocês não são de Adão agora, vocês são de Cristo. E porquanto vocês são de Cristo, vocês manifestam a natureza de Cristo e vocês podem sarar outras pessoas, vocês podem ajudar outras pessoas nos seus destinos proféticos. Então, Deus quer fazer com que cresçamos nessa manifestação. Deus quer fazer com que o nosso entendimento se abra no meio daquilo que é o caos que está na vida das outras pessoas. Diante de sentenças de morte, de dores, o Senhor quer te levantar e me levantar para sermos mudadores de destino e de atmosfera. Amém, amados? Hoje, então, depois, né, no final, nós vamos fazer trazer essa palavra para as nossas vidas que aqui estamos. Em nome de Jesus, Senhor, todos quantos estão debaixo de algum tipo de tristeza, algum tipo de dor, algum tipo de aflição, como foi o caso de Raquel, dar essa identidade para esse menino, ou Benoni, nós, como pais de destino, queremos nos levantar e nos opormos a toda voz
que trouxe uma identidade maligna para esse povo que vai ouvir a palavra e que está ouvindo a palavra. Amém? Nós vamos fazer isso. Então, já vá pensando aí em alguma marca que possa ter na sua vida que verdadeiramente você não quer essa marca. Você sabe que essa marca veio, às vezes, da sua mãe, do seu pai, de circunstâncias aí da terra que machucou a sua vida. Amém? Pode falar. E além dessa marca, na nossa caminhada aí em várias áreas, nós acabamos gerando coisas em dores e damos esse nome de Benoni. Então, nós vamos precisar nos posicionarmos para que, na verdade, nós desfaçamos essas marcas que nós mesmos colocamos, porque Raquel, ela morreu no parto, mas se ela tivesse ficado viva, ela e Israel não tivesse mudado o nome daquela criança, ela ficaria convivendo com o filho da dor dela. Ela ficaria Benoni, 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 e ela sempre teria aquela lembrança. Então tem algo que muitas vezes eu gerei, que você gerou, em meio a tanta dor, e você mesmo colocou o nome de isso aí me dói. Ter gerado isso me dói, ter feito isso me dói. Mulheres, né, que estão debaixo de uma prática sexual praticamente que obrigada, ou porque cumprem a palavra de Deus, ou porque o marido ameaça, ou porque entende que é obrigação, qualquer coisa. Então, a vida sexual para você, ela é todos os seus relacionamentos, é um gerado com a minha dor, gerado com a minha dor, gerado com a minha dor. Então, fica uma marca que você está gerando e aquilo te sobrepondo, porque você fica, às vezes, num ambiente de tristeza, de angústia, de depressão, sem saber o que fazer ou para onde ir, porque você sabe que a noite está chegando e hoje será a noite que eu vou ter que me deitar. E isso te desgasta no teu trabalho, você tem que amanhecer amanhã, eu tenho que encarar o meu trabalho, eu tenho que encarar o meu chefe, eu tenho que encarar as contas, eu tenho. Então, o que você mesma ou você mesmo deu o nome desse filho da minha dor, você está gerando, mas sempre num ambiente de dor. E você Sim. está rodeado por esses filhos. E é tempo de você agora se levantar, então, como Israel, e decretar um novo destino para isso. Senhor, a minha vida sexual não pode continuar assim. Eu não posso ficar gerando esse ambiente de filho da minha dor. Com esse monte de filho, com esse monte de coisa que eu gero, tudo doendo. Eu não posso ficar na minha vida financeira, eu não posso ficar na minha vida em todas as áreas, no meu trabalho, na minha igreja, aonde eu for. Nós geramos muita coisa em ambiente de dor. E só que nós estamos vivos. E aí aquilo fica sobreposto mesmo. Fica uma coisa que você fica com aqueles filhos todo dia. E você então e eu nós vamos ficando pesados, tristes, abatidos, porque nós mesmos vamos gerando um ambiente de dor, nós mesmos vamos dando identidade para aquilo e aquilo vai nos regendo, Sim. aquilo vai nos sobrepondo. E nós não temos muita expectativa de mudança ou de saída. Sim. Mas em nome de Jesus hoje, nessa oração que vai ser feita, você também apresente essa vertente, essa forma de se livrar disso. Fala, Senhor, eu preciso de uma estratégia, eu não quero mais esse monte de filho de dor ao meu redor, que já estou sobreposto, na verdade, mas eu preciso me livrar disso. Então, o Senhor vai dar uma estratégia para nossas vidas, porque às vezes parece, as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, como é frutífero, como produz bastante, não para, vai sempre, olha como faz na obra, olha como faz no trabalho, como faz aqui, como faz lá, mas sempre num ambiente de machucadura, Sim. sempre num ambiente muito pesado. Então, geramos muitos Benones. A minha casa, eu e minha esposa, nós geramos muitos Benones Sim. e ficamos convivendo com essas crianças, com essas marcas de dor, em muitas áreas da nossa vida. Sim. Então, na sua vida, se você entende que você gerou, está gerando esses Benones em qualquer área, é preciso que isso aí mude, é preciso que isso aí realmente acabe, que o senhor dê uma estratégia para que você saia desse ambiente. Sim. Ah, pastor, e como que eu vou fazer na minha vida sexual, por exemplo? Porque é isso aí mesmo que o pastor falou. Eu tenho uma palavra, eu tenho essa obrigação, meu marido isso, aquilo, e eu não quero nada, não vai nada. Orar para ser curada das vezes que você fez na obrigação, para ser curada dessas marcas de dor, e agora uma estratégia daqui para frente, Sim. para que você comece a ter uma graça diferenciada da parte do Senhor
para fazer isso sem gerar filhos em ambiente de dor. Sem gerar esses filhos nesse ambiente onde tudo para nós é tão pesado, é tão exaustivo, é tão cansativo. Nós vivemos debaixo de regências que tudo para nós é gerado em ambiente de dor. Tudo para nós é complicado. Para trabalhar é complicado, na vida financeira é complicado, no relacionamento é complicado, na vida sexual é complicado, na vida tudo é complicado. Tudo é muito benone, benone. Então, quantos benones podem estar sobrepostos nas nossas vidas? Sempre nesse negócio que você olha e fala assim, filho da minha dor, o filho da minha dor, o filho da minha dor. E nós estamos exaustos, Sim. porque é muita dor sugando aquela visitação que nós recebemos de Deus. Por isso que nós não entendemos muitas vezes. Eu fui no culto ontem, ou eu orei ontem, eu entrei na presença de Deus, eu saí restaurado, eu tenho certeza que Deus me visitou, e eu estava restaurado, eu estava bem, a minha alma estava tranquila, eu estava aquietada no Senhor, mas não passa 2 horas, eu estou do mesmo jeito, porque tem muito Benoni sobreposto, tem Sim. muito filho da dor aí para sugar essa visitação de Deus muito rápido, porque o próprio contexto que nós estamos inseridos, ele nos suga totalmente isso daí. Sim. E é rápido, porque a gente pode estar voando, mas como tem esse ambiente, como que a gente vai se manter? É como se nós entrássemos num banco, pegássemos um valor em dinheiro e logo que pisássemos na rua, os assaltantes levassem embora. Aí você, mas eu tenho mais recurso, vou lá buscar. Você entra, pega o recurso, mas você sai, o assaltante leva embora e você não tem proteção. Então, nós precisamos entender que isso que nós mesmos, porque entenda que você é autoridade. Raquel, ela era autoridade. Israel foi uma autoridade maior para mudar o nome daquele menino. Então, você vai precisar de uma autoridade maior, que é o próprio Cristo, para mudar esse negócio aí, para matar isso que você gerou dessa forma maldita, dessa forma que você. Então, você vai ter que aplicar o sangue de Jesus Cristo e falar assim: eu não quero mais essas regências, eu não quero mais isso que eu gerei. E você mesmo falou, isso aqui é uma dor para mim. Isso aqui é um ambiente de dor para mim. Você foi dando os nomes. Benoni, Benoni, Benoni. Ou Jabes, Jabes, Jabes. Então, de repente, você tem um monte de coisas geradas com esses nomes. E eu vou precisar eliminar isso. Porque senão nós vamos ficar gerando em Deus e o adversário levando, por causa da autoridade que nós demos a essas regências. Foi uma palavra que saiu da nossa boca. E agora? Agora precisamos de uma autoridade maior. Agora precisamos de alguém que tenha mais autoridade para executar juízo sobre isso. O que Israel fez, ele executou juízo sobre aquilo que a mulher dele falou. Não, ele não vai ser Benoni. Ele não é filho da dor, ele é filho da minha mão direita. Então ele executa juízo sobre aquilo. Ela era uma autoridade, sim, mas ele era uma autoridade maior. E ele estava ali, então ele dá um destino profético diferente para aquilo que é gerado, porque senão ele ficaria desfrutando de uma criança, o filho da dor da minha esposa, o filho da minha dor, que é também, ele é um com ela, ele ficaria dentro daquele ambiente. Então, em nome de Jesus, você e eu, nós precisamos fazer essa checagem nas nossas vidas e ver tudo que nós estamos gerando ou geramos desse ambiente, que nós mesmos liberamos esse nome, porque nós fizemos. Ah, pastor, mas eu era obrigado a fazer. Tá, mas e agora? Agora você vai ficar nisso? Agora você não é obrigado a ficar nisso. Agora nós temos descoberto que nós não somos obrigados a ficar nisso. Que nós temos uma saída em Cristo. Então nós somos obrigados a fazer isso ou aquilo e acabamos de tanta dor, liberamos um nome, demos uma identidade para aquilo. Isso aqui é uma perturbação para mim, porque o que Raquel fez foi dar uma identidade para aquela criança que seria uma coisa, um tormento para ela mesma. Toda vez, se ela ficasse viva, ela ia olhar para aquilo. Então, o nome que você deu para isso que você gerou em meio à dor, ele vai atormentar você mesmo. E a você mesmo. Está atormentando, na verdade. Então, agora você precisa de uma autoridade maior. Jesus, eu já liberei o nome. Na minha fraqueza, ou na minha dor, ou na minha ignorância, ou na minha, sei lá, que manifestação nós tivemos, agora eu já liberei. Eu já dei essa autorização para o mundo espiritual colocar uma marca sobre aquilo. Estou debaixo de uma regência, filho da minha dor. Agora eu preciso da tua intervenção. Agora eu preciso da visitação do sangue de Jesus Cristo sobre isso. Aleluia. E em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. E eu te abençoo também para que você aplique isso.
para que você tenha fé para entrar nisso, assim, eu vou remover essas marcas de dores, essas marcas de sofrimento, eu vou limpar esse mundo espiritual. Não interessa quantos filhos nós geramos com essa marca, dor, sofrimento, entristece. Porque, veja bem, às vezes você fala assim, eu não sei porque eu estou triste, porque você deu o nome de Jabes. Ele entristece. Você olhou e falou assim, Jabes, 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 Jabes. Ele entristece, ele entristece, ele entristece. Aí fica aquele monte de filho que eu e você geramos e demos um nome. Jabes, ele entristece. Aí estamos tristes, porque Sim, estamos sobrepostos por isso. Estamos debaixo dessa atmosfera, estamos debaixo dessa regência. Não é tão difícil entender o que está acontecendo. Agora nós temos que entender como sair disso, que é sim, através de Jesus Cristo. Então nós vamos ter fé e aplicar esse Cristo vivo para que esses nomes sejam cancelados e mudados na nossa vida. E se ainda nós estamos desse jeito, tem coisa que você já fez, deu esse nome, está te regendo, mas você não está mais naquela igreja, não está mais com esse sexo forçado, não está mais nisso, então você limpa aquele mundo e acabou. Agora tem coisa que nós estamos fazendo até hoje. E agora? Eu vou mudar esse nome aqui, mas à noite eu vou produzir de novo. Eu vou mudar esse nome aqui, mas amanhã cedo na empresa eu produzo de novo. Aí nós vamos ter que ter uma estratégia em Deus para fazer o que tem que ser feito à maneira de Deus, para não ter mais esse nome. Agora você vai entender, por exemplo, na vida sexual, falar, bom, agora é o seguinte, eu vou fazer esse ato através da palavra, eu vou fazer isso santificado no meu Deus, e a mulher santa santifica o marido, e eu vou profetizar no meu ato sexual que minha vida, meu casamento vai mudar. Aí você já vai reverter o quadro. Você já vai dar um outro nome para sua vida sexual. Ao invés de você sofrer naquele relacionamento, naquele ato, você vai ter fé que aquele ato vai mudar o destino do seu marido e do seu casamento. Você já vai aleluia. dar um nome de avanço, uma rota profética totalmente diferente. Você já vai colocar o nome de Benjamim. Não, minha vida sexual se chama Benjamim, não mais Benoni. Aleluia. O meu trabalho se chama Benjamim. Talvez você esteja no mesmo trabalho, vai enfrentar o mesmo chefe, mas você vai amanhã cedo ou agora que você está indo para o trabalho e fala assim: opa, não estou mais liberando o nome Benoni. Agora você se chama Benjamim. Aleluia. Você é filho da minha mão direita. Trabalho, você está debaixo de outra regência através do sangue de Jesus Cristo. Você se chama Benjamim, não Aleluia. mais Benoni. Não vou liberar mais essa palavra. Vida sexual, agora você se chama Benjamim. Vida financeira, você se chama Benjamim. Vida, você se chama igreja, pastor, ministério, Benjamim. Outro destino profético. Aleluia. Para de lançar o nome Benoni. Para de lançar Jabes. E faça essa oração para que você seja ilustre, como Jabes foi, em Aleluia. nome de Jesus. Amém? Amém. E também que você possa receber a porção dupla, a porção quíntupla, como Benjamim recebeu das mãos de José ali, aquele que tinha a marca de acrescentar a vida das pessoas. A palavra de Deus é maravilhosa. A movimentação de Deus é tremenda e nós precisamos entender isso. Enquanto o pastor Alexandre estava falando, me lembrei de Davi e Betseba. Ali havia uma marca do pecado deles e Deus precisava remover aquela marca. Então, Deus precisou recolher aquele menino. E Davi não entendeu isso. Quando Deus falou, o menino será recolhido, esse filho não ficará nos teus braços, Davi não conseguiu entender por que Deus havia recolhido aquela criança e ele iria recolher a criança, né? E ali ele ficou pranteando, pranteando, pranteando por 7 dias até Deus executar o propósito dele. Porque às vezes existem marcas na nossa vida, marcas pecaminosas, que Deus precisou matar aquele fruto e nós não entendemos. Por que Deus fez isso? Por que Deus tirou o meu filho? Ou por que Deus tirou esse trabalho? Por que Deus tirou essa pessoa da minha vida? Por que aconteceu isso? É porque aquilo ali era uma marca de pecaminosidade. E Deus não queria que aquilo continuasse frutificando na sua vida, então ele corta pela raiz. Então precisamos entender o mover de Deus. Deus não nos quer sobrepostos, Deus não nos quer sendo regidos por atmosferas terríveis, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Em Mefibosete, Deus precisa executar juízo. Então, pare de chorar, pare de jejuar, entenda o propósito de Deus, vá lá, lave o rosto, se levante, vai comer, porque acabou. O Senhor determinou o fim dessa manifestação. Amém? Essa palavra de Davi, essa palavra foi a palavra que Deus me deu quando meu pai morreu. Eu estava bem pertinho de onde eu estou aqui, que aqui nós estamos num salão que é entre a minha casa e a igreja.
E aqui, quem vier no encontro aqui, que vai vir conhecer minha casa, aqui era a parte do manuseio do açougue ali. Eu estava ali trabalhando e o senhor falou comigo, seu pai morreu. E eu falei pro Júlio, que estava lá comigo, falei assim, meu pai morreu. Ele falou assim, seu irmão avisou? Eu falei, não, mas meu pai morreu. Aí passou 10 minutinhos, meu irmão ligou, avisando que tinha morrido. E naquele momento que Deus falou comigo que seu pai morreu, ele tirou um chip, daquele chip da cura, e colocou aquele chip da salvação. Eu passei a crer ali que meu pai estava salvo, porque ele tinha aceitado Jesus uns dias antes. E naquele momento Deus me deu essa palavra de Davi. E nessa palavra, Deus, ali, os servos, eles se espantam quando Davi faz isso que a pastora falou. Levanta, troca de roupa, lava o rosto, penteia o cabelo e pede comida. Vai adorar. Aí os servos vêm e falam assim para ele: é esquisito isso que o senhor fez. O senhor estava lá chorando, jejuando, agora o menino morreu, o senhor vai. Aí ele fala assim: para onde ele foi, eu irei. Ele não voltará mais a mim. Então, o que que eu entendi ali? O que que Deus estava falando comigo? Agora você vai ter duas opções. Ou você pense como um servo e vai ficar aí sofrendo num ambiente que não é necessário, ou você pense como um rei. Você fez tudo o que você tinha que fazer. Ah, mas então Deus falou para você não sofrer, não chorar, não. Deus falou para que eu chorasse, mas que eu sofresse, mas com moderação, com o entendimento do céu. Que eu não Aleluia. deixasse a minha alma entrar num sofrimento desnecessário. Você pode sofrer por algo, mas dentro de um entendimento onde você vai estar lúcido. Logicamente que eu tenho sentimentos e eu chorei no velório do meu pai, com os meus irmãos, abracei, chorei, mas eu estava consolado. Eu Aleluia. estava tranquilo. Eu chorei pela perda, mas eu não estava desesperado como um servo sem expectativa. Eu estava consolado como um rei que sabe o que Deus está fazendo. Então eu Aleluia. estava tranquilo. Então Deus quer que você reine sobre isso. Por que um rei? Porque um rei ele reina. Então eu estava reinando sobre aquela morte, eu estava reinando sobre aquela dor. Embora estivesse doendo, eu reino sobre ela. Aquilo Aleluia. não me domina. O servo não, o servo ele entra em desespero, ele entra em pânico, ele não reina sobre nada. Ele está sempre num ambiente de desgaste. Então nessa palavra, Deus espera que nós reinemos sobre isso. Vai reinar sobre esse negócio. Tá doendo? Deu problema, mas agora analise tudo e reine sobre isso. E ali, então, para mim, essa transição da vida para a morte do meu pai foi algo bem tranquilo, bem consolado, bem descansado em Deus. Fizemos tudo o que tinha que fazer, enterrou e foi uma bênção. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu entendi o que Deus estava falando. Então, você tem essa possibilidade de hoje reinar sobre isso. Pastor, mas dói demais, mas reine sobre isso. Execute juízo sobre isso. Você já fez tudo o que você tinha que fazer? Não tem mais o que fazer? Davi entendeu isso, ele já chorou, ele já pranteou, já jejuou. Quando ele vê a movimentação dos servos que estavam sem coragem de falar para ele que o menino morreu, ele fala assim: o menino morreu? Eles falam: morreu. Ele levanta e vai tocar a vida dele, Sim. porque eu já fiz a minha parte como pai. E como pai, o menino já foi embora. Agora eu preciso me levantar porque eu tenho um reinado. Eu tenho que tocar minha vida para frente. Eu sou rei. Então você precisa fazer as suas partes sem mistura. Sim. Porque senão nós vamos ser pegos naqueles ambientes. Ah, meu filho morreu, eu morri junto. Porque nós não vencemos aquilo. Tem gente que morreu lá no avião de 1940 que caiu, o meu marido morreu e ali eu morri junto. Aí a pessoa está vivendo de 1940 até agora, sangue de Jesus tem poder, sem, porque já está com cento e tantos anos, sem ter vivido. Entendeu? Então nós não podemos morrer junto. O que o servo estava pensando? Davi, morre junto. Continua chorando, pranteando, não tem a força para reinar. Ah, não, ele falou: não, eu vou reinar, eu sou rei. Eu não morri junto, mas eu sofri como pai. E eu busquei a Deus como pai. Eu me entreguei como pai. Eu busquei em arrependimento como pai. Agora, como rei, eu vou tocar minha vida. Como pai, está encerrado. Ele encerra uma etapa. E ele vai para outra fase da vida dele. E os servos não vão entender isso nunca. Nunca, jamais. Tem coisa que é para filho, tem coisa que é para rei, tem coisa que não adianta você querer entender como servo. Você vai ter que mudar a tua mentalidade. Sim. Você vai ter que sair desse ambiente e falar assim: bom, a minha parte aqui, como tal coisa, eu já fiz. Agora eu estou em outro ambiente. Agora o que eu preciso fazer, ter uma outra visão. Vamos embora. Você vai precisar entrar num outro entendimento. Sem, ele não falhou em nada. Perceba que Davi sai aprovado daquilo. Ele não foi um pai reprovável.
Porque ele poderia, a criança tá lá passando por aquilo, e ele tá lá no reinado fazendo o que ele tinha que fazer, e não tá nem aí com a criança. Ele teria sido reprovado como pai de novo, porque várias vezes ele foi reprovado como pai. Mas naquela situação, ele foi aprovado como pai. Ele fez tudo o que ele podia fazer. Mas agora eu tenho que reinar. Então, na nossa vida, fizemos a nossa parte, agora vamos reinar. Aleluia. Vamos fazer o que a gente tem que fazer em nome de Jesus. Amém. Outra situação que me lembrou agora, me ocorreu, Davi como pai, Aí novamente. tem também, É deixa ela falar, fica bravo, né? É engraçadinho. Então, aí tem também a manifestação de Davi como pai de Absalão. Então, veja, aqui o pastor Alexandre falou que precisamos fazer separações das nossas jurisdições. Absalão havia se levantado contra Davi de maneira terrível, porquanto lhe havia uma machucadura, como filho de Davi, como filho do rei. E ele se levanta para usurpar o trono do rei. E Joabe, ali, que era o chefe ali do exército de Davi, executa Absalão. E quando a notícia chega, Davi vai prantear e vai chorar. E ele se manifesta como pai diante do reino. E Joabe, quando chega e percebe aquela manifestação, ele fala para Davi: levanta e assume o seu trono, porque senão piores coisas vão acontecer para você e eu vou fazer do que aquelas que seu filho Absalão se levantou para fazer. Então, o Joabe trouxe uma palavra pontual para ele. Você precisa discernir quem são os teus adversários, ainda que te seja filho. Você precisa discernir. Às vezes tem coisas dentro de nós que precisam morrer verdadeiramente, ainda que sejam de muita preciosidade para nós, de muita estima, de muito valor para nós, porque está se levantando contra o reinado de Jesus Cristo dentro do nosso próprio coração. E isso é extremamente sério. Então, Joabe falou para ele: vai lá agora, para de chorar. E ali Davi teve que se levantar contra a sua própria vontade e a sua dor e se manifestar como rei. Porque, afinal, aquele Absalão se levantou como adversário do rei. E nós falamos profeticamente, é como alguém, algo dentro de nós, um sentimento dentro de nós, se levantar contra o senhorio de Jesus Cristo. Então, nós precisamos, como Joabe, executar juízo, sim, ainda que nos doa. Então, Davi não sabia, não soube diferenciar o cargo no qual ele estava assentado, que era como rei, e a paternidade dele. Ele ficou confuso nos seus sentimentos. Mas Joabe veio com uma palavra eficaz e falou para ele: vai chorar lá no quarto. Diante do povo, não. Porque senão o povo não vai saber quem é adversário e quem é amigo. Não podemos correr esse risco. Outro que fez dessa maneira também foi Arão. Quando ele perdeu os dois filhos, a própria palavra de Deus ensinou ele ali. Ele não pôde manifestar a expressão dele de dor diante do povo, mas quando chegou um determinado momento onde o sacrifício ali era particular, ali ele expressou a sua dor. E ele não participou da mesa de comunhão do Senhor. Não estava em condições emocionais para fazer aquilo. Então, amados, aqui isso tudo pode se dar dentro de nós, porque a palavra de Deus ela é interiorizada. Então, nós podemos pegar profeticamente e aplicar todas essas figuras dentro de nós e entendermos, tem Absalão aí, um valor precioso dentro de nós, às vezes filhos literais, que fizeram um mal contra o reinado que Deus havia dado nas nossas mãos e nós estamos querendo que ele viva. Não, Deus executou juízo. Espere Deus colocar as coisas em ordem. Mas enquanto isso, tenha alegria, porque Deus está trabalhando. Porque, bem na verdade, o filho não é teu. O filho é do Senhor. E Deus vai precisar ele às vezes se esfolar, se machucar um pouco para poder ter consciência daquilo que ele perdeu. Infelizmente, amados, nós tivemos aqui um caso de um dos nossos irmãos que estava contando, ele falando: filho, para de fazer isso, filho, para de fazer isso, filho, para de fazer isso. Você não pode ficar irado desse jeito. E aí, um determinado dia, o menino estava numa circunstância de jogo e o narizinho dele foi quebrado. E aí ele falou, e aí? Narizinho. Ai. E, e aí eu peguei e fui, conversei, né? Como vocês estão, tá? O irmão falou, estou pacificado. Eu já havia avisado ele, já havia falado com ele, para ele deixar aquela prática. Agora é ele Deus. Deus teve que permitir, não que Deus quis isso, mas Deus teve que permitir uma machucadura física para poder lidar com o coração daquele jovem. Então, às vezes, nós estamos sobrepostos pelos nossos sentimentos adâmicos.
pela nossa maneira de enxergar a vida, e estamos falando, não, isso precisa viver, como o bebezinho de Davi. Isso precisa viver. Não, não precisa. Isso é marca de pecaminosidade que Deus executou juízo. Não dá para você ficar tendo o prazer de pegar essa criança no colo e chacoalhar e falar, ai, que bonitinha, meu filho. Deus está falando, isso aí é pecado. Eu tenho que executar juízo. Isso aí é fruto de adultério. Isso aí é fruto de assassinato. Eu tenho que executar juízo. Deixa eu matar aquilo que precisa morrer. Ou às vezes estamos nas nossas mãos a rebelião, a rebeldia de um outro filho, não é? Agora crescido, que tem a aparência de que é coisa boa. Absalão quer dizer Abi, filho. Salão, Shalom, paz, filho da paz. Mas ele trouxe guerra para Davi, porquanto ele não cuidar das suas próprias feridas interiores. Então, isso, amados, é muito sério, é muito grave. E Deus está falando para nós: eu preciso executar juízo. E se nós ficarmos orando ou chorando no lugar errado, não vai dar certo. A Biu e aquele, como chama? Esqueci o nome do outro. A Biu e o irmão dele, que morreram lá pelo Senhor, se Arão fica ou chorando na porta da tenda, o que ia acontecer? O povo ia ficar confuso. Nossa, mas Deus trouxe sofrimento. Nadab. Nadab, isso, que eu não conseguia falar. Abinadab. Não é Abinadab, acho que é Nadab só. Nadab. Esse rapaz, eu fiquei confusa, justamente por Abinadab e Nadab, eu fiquei perdida. Então, obrigada, irmã Angélica, Nadab, isso mesmo. Então, esse Arão, ele teve que segurar as emoções dele para não trazer confusão do meio do povo. Então, pare de chorar naquilo que Deus está falando para você. Você está trazendo confusão no meio do meu povo. Você está chorando por coisas que você está dando valor errado. Eu executei. Eu precisei permitir isso. Amém? Chore lá no quarto, sozinho. Sozinho, em nome de Jesus. Então, o que Joabe veio fazer era falar para Davi, Davi, você está honrando como pai, mas ele não está te honrando como filho. Vai chegar uma hora na nossa vida, em todos os relacionamentos, que o Espírito Santo vai trazer isso. E aí é hora de tomar uma atitude. Sim. Com marido, com esposa, com filho, com pastor, com membro, com filho espiritual, com tudo. Você vai ter que tomar uma atitude. Você vai servindo, 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 servindo. Chega uma hora que o Espírito Santo vai falar assim, viu, até quando vai fazer isso aí? Porque você está honrando como pai, mas ele não está te honrando como filho. Acabou. Você está honrando como esposa, mas ele não está te honrando como esposa. Ponto final. Ele está te honrando, você está honrando como pastor, mas ele não te honra como membro, ou como filho espiritual, ou como obreiro. Acabou. Então vai chegar um ponto na sua vida, ou talvez você já esteja nesse ponto e não está querendo ceder à voz do Espírito Santo, que você está com dó da carne do teu filho, e Deus está querendo falar assim: acabou. Você já ultrapassou a jurisdição. Até quando você vai ficar? Agora é hora de deixar ele sofrer as consequências. Ah, pastor, mas é meu filho. Tem o meu também. E tem coisa que você tem que deixar. Eu também tenho filho. Daqui a pouco eu vou ter neto, daqui a pouco eu vou ter bisneto, se eu viver 98 anos que nem minha avó, e eu vou ter que deixar sofrer a consequência. Porque, na verdade, o que acontece? Nós vamos estar com um dó daquilo que Deus já está executando o juízo. O que Joabe foi corrigir Davi? Davi, você vai bater de frente com Deus. Ele está combatendo o teu reino, ele está sendo a instrumento do adversário e você está assinando embaixo, porque você está perdido. Você é pai, mas você é rei. Anda logo. E olha a ameaça que ele fez. Você vai morrer. Eu não vou ter outra coisa para fazer. Porque o meu negócio é defender o reino, ainda que seja a execução do rei. Se ele se perder, eu mato. É mais ou menos isso que ele estava falando. Não tem muito o que fazer. Então, para a tua vida, você tá defendendo, protegendo ou ajudando quem Deus não está defendendo, protegendo ou ajudando. Porque agora é hora de você deixar essa pessoa por conta e risco, até para ela colher as consequências das decisões dela e ela poder aprumar. É uma Sim. oportunidade que Deus está dando para ela se acertar e nós estamos impedindo isso. Então, esse negócio de ficar com essa proteção a mais do que Deus está fazendo vai dar problema. Sim. Então, talvez, em alguns pontos da sua vida, seja a hora de você tirar a mão. Porque, irmãos, é um risco muito sério. Que quanto mais autoridade, quanto mais poder nós temos, maior a nossa chance de pecar. Porque Davi era rei. Você quer ver gente que peca com força? Quem tem poder aquisitivo mais forte. Ela é sempre Deus na vida dos outros. Pai, mãe que tem um pouco mais de recurso financeiro,
Às vezes o filho entra na guerra financeira. O que que a mãe faz? Socorre. O que que o pai faz? Socorre. Mas Deus está quebrando lá para poder pôr o filho ou a filha no eixo. Mas a mãe pega e... Banca. Ah, mas é meu filho, pastor. Mas é hora de deixar dar uma sofridinha. Mas eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer? É hora de deixar abrir o bico um pouquinho. Não, já passou a fase de pôr a comidinha na boca do passarinho. Ele está com a boca aberta ainda porque você não ensinou ele a comer sozinho. Agora Deus está falando, cara, chegou a hora. Você vai ter que pagar esse preço aí. Vai doer, você vai ver com a boca aberta e não vai ser você que vai pôr comida. Vai ter que voar e buscar a comida dele, mesmo com recurso. Verdade. Então, dói, dói. É difícil, mas é para trazer vida. Sim. É para trazer uma mudança de rota para marido, para esposa, para filho, para tudo. Porque não adianta. Nós temos o exemplo na nossa casa que todo mundo sabe aqui, que a minha esposa chegou um dia que Deus falou para ela, agora chegou a hora. Vai para lá, se não acertar, tchau. Então acabou. Ela não podia mais. Se dali para frente eu não me posiciono e ela continua, ela estava enrolada. Sim. Porque ela ia estar fazendo o que Deus não está fazendo. Até ali ela estava fazendo o que Deus estava fazendo. Agora, dali para frente, quando Deus falou para ela assim: se não se acertar, divorcia, e ela continua, se ela fica com dó de mim ou com dó, ou fala, não, eu vou honrar a palavra porque Deus detesta o divórcio, Deus detesta o divórcio. Mas ele mesmo falou: se não se acertar, divorcia. Eu Repúdio. detesto, mas ele não quer, então eu vou executar juízo. Só um pitaco aqui, porque Deus fala que ele detesta o repúdio também. E o meu esposo estava me repudiando. Então, o divórcio, na verdade, já estava estabelecido, não é? Pronto. Então, é isso daí. Ah, já acabou? Então, amados, vamos entrar por essa porta de transformação. O Senhor está falando para nós, eu creio assim, né? Dentro desse outono, nós estamos com muita alegria e nessa expectativa de que Deus já fez tudo. Nossa parte é acessar. Nós não temos que buscar mais nada, é só acessar. Acesse aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus produziu já para você. Tenha descanso. Entre no lugar. Ai, pastora, mas eu estou em guerra. Vê meu filho, vê o nome que foi dado, é uma circunstância, é um problema, é uma dificuldade. Descanse. Acesse o descanso de Deus e reine. Ele já te deu paz, ele já te deu uma palavra, ele já te deu uma orientação. Siga isso. Deixe ele crescer dentro de você, dentro de mim. Nós demos já o testemunho que depois que a gente trouxe que o nosso casamento estava morto aos nossos olhos, Deus ressuscitou. Ele começou a ressuscitar o nosso casamento no dia que assumimos que havia morrido. Deus não pode ressuscitar aquilo que não está morto. É simples. Ai, vem com a ressurreição, Senhor, vem com a vida, mas você já deixou morrer? Eu já deixei morrer. Benoni, diante dos olhos da sua mãe, ele teria continuado aquele destino profético de morte e de tristeza que ela havia imputado sobre ele. Para ele já estava executado, porque Raquel já havia dado nome a alguns filhos, pelo menos 4 filhos, ela já tinha dado nome, 3 filhos ela havia dado nome, os 2 de Bila, José e esse último ela deu o nome. Então, os outros 3 não tiveram o nome mudado por Jacó, Israel. Mas esse aprove o Israel estar posicionado e falar: não, esse não vai chamar isso, porque não vai ficar no meio das confusões da morte, não vai ficar nas águas da morte, não vai ficar clamando ali, dor, 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 não é? Não vai ficar dessa situação, porque eu vou mudar o destino profético. Mude. O destino profético diz que te causou tanta dor. Deixe morrer e o Espírito Santo de Deus vai ressuscitar. E nós teremos a alegria do Senhor. Cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito reto. Devolve a alegria da tua salvação. É isso que nós vamos fazer diante do nosso Deus. Só que nós estamos, às vezes, presos naquilo que é terreno, naquilo que é carnal, porque ficamos com dó devido à proximidade daquilo. Então, hoje, amados, nós vamos orar em relação a isso. Nós vamos falar: Pai, eu preciso de que o Senhor levante os Israéis de Deus sobre a minha vida e mude meu destino profético. Amanhã ou depois, talvez depois, né? Nós vamos ver ali o Moisés mudando o destino profético de Rubem. Nós vamos ver o Deus mudando o destino profético de Simeão, sem nenhuma voz, mas o contato com o Senhor Jesus. Nós vamos ver Levi tendo mudado seu destino profético através de um posicionamento contra o pecado.
Existem várias maneiras que o Senhor deixou para nós sairmos daquilo que seria uma sobreposição eterna dentro. Deixe morrer e o Espírito ressuscitará. Sim, glória a Deus. Isso mesmo, pastora Rosimar. Deixe morrer. O Espírito vai ressuscitar. Então, nós estamos com alegria. Demos testemunho na ministração da escola lá de Batatais, a Lions School, do apóstolo Éder. Nós demos esse testemunho e pessoas vieram nos procurar, assumindo que o casamento havia morrido. E a nossa alegria foi tremenda, porque está gerando vida. A nossa morte está gerando vida. É isso que Paulo fala na palavra. Que enquanto nós morremos, vocês estão vivendo. Agora veja, por que está acontecendo isso? Porque o poder de ressurreição e vida soprou no nosso casamento. Hoje, amados, pela misericórdia do Senhor e a graça dele, não nos vemos mais como inimigos, que é o primeiro aguilhão que Deus precisa tirar do teu coração e do coração do teu marido. A inimizade. Aquela seta maligna que veio para transformar você, olha para ele, é inimigo. E ele olha para você, é inimiga. Então, isso foi algo tremendo que Deus fez. Tirou a inimizade. E a partir disso, pelo menos temos um vínculo de amizade. Nós estamos em paz um com o outro. Então, os determinados sentimentos que estavam na morte, agora começaram a sair daquele limbo, daquelas águas de sepultura, naquelas águas mortais, que é o governo agora dessa temporada. Nós estamos debaixo do governo de Hades, no sentido de confronto. Ele não governa nada, mas ele quer trazer, sim, as suas manifestações. E se nós não tomarmos posição, ele vai fazer cumprir as mortes dele contra nós. Então, nós entendermos essa manifestação da parte de Deus e permitir a mudança que Deus quer trazer à nossa vida. Ele tem uma mudança para nós. Cuidado com a balança enganosa, porque essa também é uma manifestação. Eu não me lembro aqui certinho, se nós já entramos em Atos ou se nós estamos ainda nas águas da injustiça, que é Temis, a balança. Sei que estamos nessa temporada, julgamento errado e morte. Agora, olha a situação de Raquel, um julgamento errado. Não, vou perpetuar a minha dor, porque era muito importante para mim ter vencido a minha irmã, e agora eu dei a luz, e esse menino só me trouxe sofrimento, e eu estou expirando, estou morrendo, então vou colocar um nome a respeito da minha própria fraqueza e dor, filho da minha dor. Por que dor, amados? Por que dor? Porque ela vivia em plena manifestação de dores contra a irmã dela. Porque o marido dela foi dado para a irmã dela antes dela. Já tinha uma promessa. E o pai é enganador do jeito que era, deu o marido para outra irmã. Aí a irmã entrou num lugar onde a manifestação das dores da competição fizeram morada, sobrepuseram a vida de Raquel. Ela era para ela ser extremamente feliz porque Jacó a amava. Mas porquanto havia outra mulher no caminho e depois entraram mais duas mulheres, Raquel só sofria, só tinha dor. Então ela externou aquilo que era já enraizado no coração dela. Agora, nós vamos precisar decidir: você quer ficar ainda com essa raiz de amargura? Ou você quer usar a balança da parte de Deus, onde o sangue de Jesus vem e arranca você das dores e você pode dar um outro nome àquilo que você viveu? Chega dessa sobreposição de Benoni, Benoni, Benoni. Ai, eu estou em dores, eu estou em dores, eu estou em... Não, você está debaixo daquele que te levantou para ser a mão direita dele, e a mão direita dele alcança, ela pega. Recebeu porção quíntupla. Olha isso aqui, amados. É a mão sendo restaurada. Às vezes a sua mão está mirrada, mas pegue a sua mão e fale para Deus, em nome de Jesus, mão, volte a viver. Vá para o meio. Havia o homem da mão mirrada ali, e o Senhor falou para ele, vá para o meio. Sabe por quê? Ele mandou ir para o meio, era na exposição que ele iria curar a mão daquele homem. Talvez aquele homem andasse com a mão para trás, para ninguém ver, se houvesse bolso daquelas vestes, eu não tenho entendimento, estamos conjecturando, ele pusesse a mão no bolso e escondesse a sua mão mirrada. Era vergonhoso ter defeito. Não podia entrar na Assembleia do Justo quem tivesse defeito, algum defeito físico. Então, aquele homem foi surpreendido por Jesus quando ele falou, vem para o meio. E ali, amados, eu creio que toda aquela sinagoga olhou para ele e falou, ele tem a mão mirrada? Talvez fosse algo que estivesse oculto aos olhos de muita gente.
E ali ele teve que estender as mãos dele, estende a mão, e a mão começou a ser curada. Então vai ser visível para todo mundo ver. Veja, Benjamim tem essa investidura, uma mão curada, uma mão sarada. Cinco fala dos 5 ministérios, 5 fala de algo que é completo para apanhar, 5 fala de graça. Então é isso que Deus está falando para nós. Execute Benoni dentro do teu coração. Coloque a sentença que o pai ali, o pai Israel, colocou sobre Benoni. Coloque essa sentença. Destrua a identidade de Benoni. Pare de sofrer, porque acabou esse tempo. Porque isso é filho de competição. Benoni é filho de competição, é filho de ciúmes, é filho de briga, de contenda, de dissensão. É filho da falta de sabedoria. É filho da incredulidade. Então, execute Benoni. Porque essa menina, a Raquel, estava cega pela competição com a irmã. Desde o primeiro dia. Imagina o ambiente de dores que essas mulheres andavam. Não é? 4 mulheres ali para dividir a atenção de um homem, sendo que uma era amada e ela não conseguia receber o amor. Por quê? Porque ela estava sobreposta por um ambiente. Aqui Benoni só foi a exteriorização do ambiente no qual ela vivia. Então, nós temos que parar de dar nome, como o pastor Alexandre falou, esse Benoni, 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 Jabes, Jabes, Jabes. Nós temos que parar de dar. Por quê? Porque senão nós vamos estar expressando o ambiente espiritual, que esse ambiente espiritual da sua vida e da minha vida, se houver alguma área, precisa ser rompido hoje. Não podemos permitir que isso avance. Não podemos permitir que isso perpetue. Deus está nos falando, levanta-te, Israel. Levanta-te, porque eu já mudei o teu nome. Tem dentro de você algo poderosíssimo. El. O nome de Deus está no teu nome. El, Israel. O nome do Senhor já está no teu nome. Então levante-se e dê um destino profético àquilo que são as dores. Saia desse ambiente. Em nome de Jesus. Amém? Vai falar alguma coisa ou já vai orar? Então nós vamos orar, não é? Vamos pedir para Deus passar a espada nesses ambientes e comece a sentenciar aquilo que tem essa característica na sua vida: sofrimento, dor, manifestação, de como se fosse um filho que você precisasse guardar. Não, você não precisa guardar isso. Execute juízo, como Joabe executou juízo sobre a vida de Absalão. Execute juízo, como Deus executou juízo sobre a vida daquele bebezinho de Davi, porquanto fora gerado em pecado. Então, em nome de Jesus, discirna o que está sendo falado pelo Espírito Santo. Fala, Senhor, onde tem a situação do bebezinho de Davi? Onde tem a situação de Joabe e Absalão? Onde tem? Onde tem essa situação na minha vida de Raquel e um filho de dor? Peça para o Senhor isso, porque existe um pai se levantando. Existe um Joabe se levantando. Existe Israel se levantando. E existe o Deus de amor se levantando para destruir as atmosferas e aquilo que tem nos machucado e ferido tanto. Deus é um Deus de recurso. Deus nos ama. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, irmão Teixeira. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti cada uma das famílias aqui representadas e as nossas vidas, Pai. Onde há, Senhor, uma semente ainda pautada na dor, Senhor, Ele entristece, Pai. Nós estamos clamando que haja manifestações de governo. Tu és governo, Joabe era governo, Davi era governo. Então nós queremos, ó Rei da Glória, em nome de Jesus, ó Pai, sermos colocados diante de Ti, Senhor. E aliás, Israel era governo, sermos colocados diante de Ti, para que essas manifestações de juízes venham, Pai querido, não o juiz balança do mês, o confronto do mês, não, Senhor, não também as águas de sepultura do mês, não queremos nada disso, mas queremos a voz, o som da voz daquele que muda todas as coisas. Nós clamamos diante de Ti, desraiga-nos desses impérios de morte, desses lugares territoriais, nos quais nós ficamos, ó Deus, debaixo dessas regências, e transporta-nos para o reino do Filho amado, e ali faremos morada, no lugar, ó Pai querido, do esconderijo do Altíssimo, no lugar, ó Rei da Glória, da mesa preparada, onde o nosso cálice transborda. Nós cremos, ó Pai querido, que a mesa está preparada, sim, Senhor, para que nos assentemos e depois olhemos ali, olhos nos olhos do
nosso adversário e falamos para ele: acabou, acabou, não queremos mais andar debaixo dessas sentenças, não queremos mais andar debaixo dessas mortes, estamos pacificados, me alimento da mesa do Cristo vivo, e em nome de Jesus eu saio desses ambientes, eu saio dessa morte, eu saio do sofrimento, eu saio das dores, porque o Cristo vivo disse para mim que ele sofreu dores para que eu não sofresse, ele pagou o preço de eu ser esmagada e moída, ele foi esmagado por mim, ele foi moído por mim, então eu quero tomar posse do sacrifício do Cristo vivo, e que esse sangue que foi derramado, Pai querido, vez após vez, na terra, comece a invadir a terra do meu próprio coração e vai gerando vida e arrancando todo plano, projeto e coisas que já estavam cumpridas pela sepultura das trevas, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vive, nós declaramos saia destes lugares, em nome de Jesus, e venha assentar-se à mesa do Senhor e com ele ter comunhão, em nome de Jesus. E aquilo que é santo, aquilo que é bendito, aquilo que não é vil, papai, em nome de Jesus, será do que nós vamos nos alimentar. Faz isso, Senhor. Cremos nas grandes coisas que tu estás fazendo a nosso favor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Então, tá bom. Deus abençoe. Até amanhã. Fiquem na graça. Muito obrigada. Shalom, shalom. Amém. Shalom, shalom.